Mel tem como descobrir se ele é verdadeiro ou falso? Como é que descobre se o mel é verdadeiro ou falso? Ótima pergunta, meu Os amigo. caras passam com aquele saquinho vermelho com um monte de garrafinha. Ó, o mel, o É mel. um mel, né? Pode ser até um mel. Às vezes é um Na mel. feira vi também, na feira. Mas fica aquela Na feira interrogação tem aí muito. para acreditar e para descobrir. Exato. Esse é o grande problema do consumidor. Como é que eu descubro se o mel é verdadeiro ou falso? Vamos lá. Quais são os indícios que a gente pode imaginar quando o mel é adulterado? Primeira coisa, mel tem gosto de mel. Mas se mel tem gosto de mel e eu não tenho o hábito do mel, eu não sei. O mel precisa ter gosto. O mel tem gosto de mel, mas eu não tenho a prática do mel. Então eu não tenho aquele paladar ainda apurado para saber que é mel, não é verdade? Então, quando eu não estou acostumado, então esse não é um bom parâmetro para eu ver agora. Depois que eu estiver consumindo um bom tempo mel, Adelso, os amigos que já consomem, já citei Adelso, meu amigo Rogério, quando você já tem, aí você vai provar um mel. Se você provar um mel e ele não for legítimo, você percebe, porque você já consumiu o mel. O mel tem gosto de mel, gosto de florada, aromas de flores. E por que quando eu particularmente... Eu estou falando só um fator, mas tem outros. Não, vai lá. eu não sei se tem a ver. É quando toma o mel assim, tem aquele... Dá um amargozinho na garganta, por quê? Bom indicativo também, ótimo indicativo. Quer dizer que o mel é bom. É mel mesmo? Nem sempre. Nem O sempre? mel pode ser açúcar e ele fazer. Mas, de um modo geral, os organoides, eles são mais, assim, cítricos, né? Uhum. Aí, quando ele faz a varredura na garganta, você sente um pouquinho, né? Eu sei. Aquele E pouquinho... vamos lá, o segundo passo para saber se do é mel, mesmo. pronto. É mel verdadeiro. Existe uma melhor situação é você comprar um mel de alguém que você conheça e saiba da credibilidade do seu manejo. Mas outro fator, você pode fazer, e hoje... Segundo fator, né? É um segundo fator que você pode analisar ele assim. As pessoas falam em queimar, mas não é. Você pega um pouquinho de mel, coloca 3 gotinhas de mel e coloca iodo. Um iodo a 5%. Está falando no Ciclete, que é farmacêutica, ela tem lá. Compra um vidrinho de iodo e bota 2 gotinhas nessa gotinha de mel que você colocou. Esse mel um pouquinho aqui mais, um tonzinho mais cor de mel, se ele permanecer essa cor, ele tem um indício muito bom de que é um mel verdadeiro. Se ele ficar escurinho, é porque ele é um mel adulterado. Ele teve componentes aí como açúcar, xarope ou amido. Se ele escurecer, ele reage com o iodo e ele vai mostrar na hora que ele é adulterado. Um outro que você pode também eventualmente fazer, e vai de acordo com a necessidade dos méis, é você colocar em vez do iodo, você coloca um pouquinho d'água, umas gotinhas d'água, num prato é mais adequado, e faz um manejozinho no prato. E a água com a mistura da densidade do mel, ela vai criar uma espécie de losango. Como a abelha não tem os losangos, ela vai criar uns losangos. Se ela ficar redondinho ou ficar sem nenhuma definição, é uma prova que a sacarose está presente ali e você já tem um indício de que aquele não é o mel verdadeiro. Agora, vamos deixar claro, isso são práticas que podem atestar a qualidade de um mel, mas não é ainda 100% correto. Porque, olha, a China é um dos maiores exportadores e produtores de mel do mundo. E ela estava exportando mel para os Estados Unidos adulterado. Veja, a China já gosta de país, Paraguai. E eles estavam fabricando, e foram mesmo. toneladas e toneladas de méis que só foram detectados porque passa por testes laboratoriais. Inclusive o nosso mel do Brasil, ele é todo comercializado, boa parte é comercializado pelos Estados Unidos e só entra lá com um fator importante. Eu estou aqui com a garrafinha do mel, o mel da Colina, que é o mel do qual eu comercializo, que tem um fator importante. Todo mel, ele deveria ter em seu rótulo alguns dados que exige a Anvisa, como período de durabilidade, a quantidade, a sua informação nutricional e a sua florada. Porque a partir do momento em que eu sei a definição da florada, eu sei as qualidades daquele mel, que varia de um para o outro, vai de acordo com a florada. Essa florada que meu amigo está com uma garrafinha, é da florada, lê para mim, por favor, aí. Florada Flor de Juá. Flor de Juá. O juá não é uma vegetação aqui. Ô, delícia.
O Juá é uma vegetação... Garrafinha é minha. Já é sua. Essa vegetação é toda do semiárido, né? Do juazeiro, a gente sabe do juazeiro, é aquela que esfuma muito. O juazeiro, inclusive, tem até um produto dentifício, né? E ela fica, eventualmente, ela fica até um pouquinho... A Maria Augusta tinha. Mas, pronto, essa é a flor do Juá. Mas podia ser, por exemplo, o angico. Alguns consumidores, amigos meus, eu trouxe um mel do angico, lá do sertão. E